você fez pelo Flamengo, pela tua carreira vitoriosa, mas e também queria que você descrevesse para a gente, só para comentar também que o Diego aqui, Emerson, está com toda a família, a Bruninha Ribas, né, esposa do Diego, toda a família aqui. Descreve para a gente todo o momento que você viveu hoje, né, toda a emoção que você viveu, e aproveita para convidar a nação para a festa amanhã também do Tri, Diego. Sim, boa noite a todos. Não vou conseguir transmitir para vocês em palavras, vou me esforçar ao máximo. O que eu vivi aqui hoje foi a realização de um sonho em cada detalhe. Eu sonhei com esse dia e esse dia hoje ele se concretizou e durante situações todas que eu vivi, eu também me preocupei, eu também tive dificuldades, mas fica a certeza de que cada esforço valeu a pena, fica a certeza de que toda a escolha que eu tive eu faria de novo. Então, o reconhecimento das pessoas, dos jogadores, comissão técnica, diretoria, torcedores, enfim, o que eu ouvi aqui hoje foram declarações muito fortes, né, que realmente faz valer a pena, porque é o que eu falei, agora não tem faixa de capitão, não tem a camisa do jogador do Flamengo, fica a pessoa, fica quem eu sou de verdade. E eu estou feliz com isso, porque eu consegui me manter firme, fiel aos meus valores e fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa nem sempre é fácil. E eu consegui, então, junto com meus companheiros, valeu a pena tudo, né? E eu quero aproveitar tudo isso, a palavra de gratidão, vocês vão me ouvir falar muitas vezes, portanto, cada detalhe foi, assim, perfeito. Obrigado a todos, e claro, esteja conosco amanhã, no Trio, vai ser realmente uma festa para coroar essa temporada maravilhosa que nós tivemos em todos os sentidos, então vai ser bacana ter todos os torcedores ali com a gente. Diego, boa noite. Boa O noite. Cícero Mel da ESPN Brasil, ESPN agora só. Eu devo ser, provavelmente, o jornalista mais antigo aqui, o mais velho em idade e o mais antigo. Então, se você me permite, e meus colegas me permitem, em nome deles, eu queria te agradecer por tudo que você representou para a gente como profissional e sempre atendendo gentilmente a todos, nunca negou uma entrevista, sempre foi muito educado, mesmo às vezes com críticas. Então, eu queria deixar esse agradecimento aqui Muito antes obrigado. da pergunta e desejar muito sucesso na sua vida a partir de agora, seja o que você fizer. Tá? Muito obrigado. A minha pergunta é a seguinte, por que você, ao invés de, como o Diego Alves, se despedir hoje do Flamengo, mas ele provavelmente vai continuar a carreira, por que você tomou a decisão de se despedir do futebol, se aposentar do futebol, quando eu considero que você ainda está numa boa forma física e tecnicamente não precisa nem se falar, eu acho que teria mercado, e até te pergunto se você recebeu propostas para continuar no futebol de outros clubes, mesmo que você não queira citar os clubes. Por que tomou essa decisão de aposentar? Sim. Bom, obrigado pelas palavras. Eu acho que vocês que acompanham o meu dia a dia, é o que eu falo, as palavras das outras pessoas agora vão falar muito mais do que as minhas, porque é a mensagem que eu passo e por isso que eu fiquei impactado e muito feliz com tudo que eu ouvi. E vocês, profissionais da imprensa, do jornalismo, são pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, são profissionais fundamentais na nossa trajetória. Muitas vezes são prejudicados por situações pontuais que algumas pessoas fazem de forma irresponsável, mas eu faço questão sempre de separar as coisas, nas medidas possíveis citar nomes, porque existem profissionais muito sérios, nós precisamos de vocês, vocês precisam de nós, e é preciso ter um respeito nesse relacionamento para que todos consigam trabalhar em harmonia e que a gente passe uma mensagem positiva, que é disso que a vida precisa e é disso que o futebol precisa. Bom, a minha situação, realmente, eu decidi isso, eu tive algumas propostas do Brasil, foram alguns clubes, né, algumas se tornaram públicas, né, através de convite de presidente, treinador, diretores, tive algumas propostas de fora também, mas na minha vida eu vivo de entusiasmo, de paixão, então quando eu renovei meu contrato com o Flamengo, eu já tinha decidido que seria meu último ano no Flamengo, e aí me dei esses meses para ver se
a situação ia mudar, se ia surgir algo que ia fazer meus olhos brilharem. Então eu anuncio, quando eu completei 6 anos, que seria meu encerramento no Flamengo e que ia continuar dando mais algum tempo para ver se eu ia encerrar minha carreira ou não. E durante todas essas propostas que eu tive, não despertou aquela paixão que eu vivo disso, eu não consigo ir para um outro clube e não entregar aquilo que eu sou. Portanto, eu não seria correto, né? Eu poderia ir para onde for e viver e deixar mais um ano passar, mas eu não sou assim, eu não consigo ser assim. Então foi essa decisão. Eu falei, bom, se eu não estou sentindo isso, então é sinal que é hora de parar. Fisicamente eu realmente estou muito bem. Foi uma temporada com mais de 30 jogos, quase 40, se eu não me engano, sem nenhuma lesão. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus pela minha vitalidade. Só que essa sensação ela não veio. Então, se ela não veio, foi a resposta que eu tomei durante alguns meses, assim, pensando. Se ela não veio, então é hora de encerrar. Mas é uma situação difícil, tá? Muitas pessoas vê assim, falando, é sempre difícil. O momento de desligar do futebol, de desconectar, pelo menos como atleta, é uma situação muito firme, muito forte, mas que eu tomei essa decisão, estou certo disso e vou seguir agora para um novo ciclo. Diego, Raíza Simplício, da Olá, Gol Raíza. Brasil aqui. Parabéns pela tua trajetória, tua Muito história obrigado. como jogador e tua história no Flamengo também. Eu queria saber, você falou sobre não ter sentido, né, algo para continuar, mas eu queria saber de você por que você decidiu que este seria o momento para você encerrar a tua história no Flamengo, o que passou na tua cabeça que você falou, não, vai ser agora, e se existe a possibilidade de você, de alguma forma, estar com esse grupo no Mundial de Clubes. Já pensou sobre isso? Bom, a decisão de ser no Flamengo foi a questão de que é um clube que me completou em todos os aspectos, né? Eu, como eu falei, vivo de entusiasmo, vivo de paixão, de dedicação, de desafios. O Flamengo me entregou tudo isso. O Flamengo fez com que eu usasse tudo o que eu aprendi, que eu colocasse em prática, como pessoa, como jogador. Então aqui eu vivi tudo que eu sonhei. Portanto, a decisão de ser aqui no Flamengo foi porque eu me identifiquei com esse clube, porque as dificuldades me dão propriedade para falar que eu amo esse clube. Coloquei a camisa nos meus filhos quando chegaram aqui com 3 e 5 anos, e hoje estão com 11, com 9, e são flamenguistas, e vêm no estádio, e vibram, e se emocionam com o Flamengo. Então, nossa família se tornou flamenguista, nós vamos viver no Rio de Janeiro. Então, toda essa identificação, eu falei, é aqui, é no Flamengo que eu vou dar esse ponto final na carreira como jogador de futebol. E em relação a estar no Mundial, eu vou estar sim, eu vou estar. Eu já falei com o presidente, eu quero estar lá, e ele falou que também faz questão, e, portanto, eu estarei ali junto com meus companheiros, eu faço parte disso, eu vou me sentir parte disso. Então, dando tudo certo, eu quero estar ali, entregar o troféu nas mãos dos jogadores para que eles levantem esse troféu. Eu acho que a melhor decisão foi essa. Também refleti na situação de ir ou não para o Mundial, mas seria mais uma questão de demarcar território do que propriamente viver de forma desafiadora, entusiasmada e apaixonada como eu sou. Então, a minha decisão foi essa também, de não ir para o Mundial. Eu cheguei nesse clube em 2016, o sonho era classificar para a Libertadores naquele momento, e eu saio hoje com o escudo de campeão ali no peito e prestes a disputar um Mundial de Clubes. Então, tudo isso fez com que fechasse de forma perfeita, portanto, as decisões foram essas. Diego, Isaac Andrade, Flavoz, você transborda emoção. E você, além de jogador, é um ótimo comunicador e passa essa emoção para as pessoas nos seus vídeos, nos seus momentos de fala. E como você falou, é difícil às vezes você conseguir desligar essa emoção atrelada à sua rotina como jogador, a parte física, estar dentro de campo, falar com os jogadores, ainda mais você sendo líder durante tanto tempo com esse grupo. Você já olhou para o Diego e se viu realmente desligado disso? Você consegue visualizar que não há um desligamento total, mas apenas a sua carreira como jogador, mas que você continue fazendo o que você faz, liderando, falando, com essa emoção de uma outra forma, e principalmente com o Flamengo também? Sim, isso faz parte da minha vida. Eu não consigo ser diferente.
como eu falei, foi até uma das razões de eu seguir para um novo ciclo, porque eu acredito que nesse novo ciclo eu vou conseguir fazer isso de alguma forma. O futebol ele faz parte da minha vida e eu faço questão que ele faça parte da minha vida, porque eu me dediquei, eu aprendi, eu me desenvolvi com ele. E agora a questão que eu tenho de palestrar, né, pelo Brasil e pelo mundo, a escola que eu fundei, o grande time, que é de gestão emocional para atletas, vai tudo na linha de que dá sentido para tudo que eu vivi, né? E repassar isso para as pessoas, agregar na vida delas de alguma forma, traz essa questão que você falou do futebol, da liderança, das experiências, da superação das dificuldades, então tudo isso, da comunicação, então através da comunicação, da experiência, de tudo que eu vivi, sim, eu quero alcançar pessoas. O Flamengo, eu estarei sempre à disposição do Flamengo. Nesse primeiro momento, como vocês sabem, não quero seguir mergulhado no futebol, em cargo de futebol, do dia a dia, de viagens, de entrevistas e tudo isso. Nesse momento, eu não penso nisso, mas eu estarei sempre à disposição do Flamengo. Da forma que eu puder contribuir, vai ser um prazer. É isso? Diego, Bruno Braz do UOL, primeiramente parabéns aí pela linda carreira que você construiu. E até para finalizar, queria que você desmembrasse, né? Acho que tem 3 momentos aí da sua carreira. Talvez 4, né? Santos, Seleção, Europa e Flamengo. O que cada momento desse representou na sua vida como jogador e como pessoa? Fazendo assim um flashback. Certo. Bom, sempre que eu posso falar do Santos, eu falo, né? Porque é um clube que faz parte da minha história. Muitas pessoas me veem na rua e citam momentos que eu vivi no Santos, de como aquilo inspirou. O próprio Gabi hoje deu uma entrevista emblemática, assim, falando também desse período do Santos. Então, eu só tenho a agradecer tudo que eu vivi. Ali foi onde o menino chegou. O garoto chegou cheio de sonhos, para morar no alojamento, para enfrentar uma das maiores dificuldades que eu tive na vida, que é morar longe dos meus familiares e família. Ali fui bem recebido, me adaptei na cidade, conheci minha esposa, sou casado com ela, e formamos uma família. Então, assim, o Santos, ele faz parte da minha história, e eu tenho muito orgulho em dizer que o Santos faz parte da minha história. Então, muito obrigado. Eu não sei como vai ser os próximos passos, mas é um clube que no que eu puder agradecer, que eu puder transformar isso realmente em alguma atitude que faça sentido para o clube, eu vou fazer. Europa foi onde eu saí com o objetivo de vencer e venci. Foram 12 anos, país diferente, que me desenvolveu, que eu trouxe um pedaço de cada cultura, e que é onde meus filhos nasceram, na Alemanha, e fui bem sucedido. Seleção brasileira me deu 2 títulos incríveis, momentos, o sonho de garoto de vestir a camisa da seleção, eu realizei, eu fui muito feliz lá. E aí chega o Flamengo para coroar e completar uma carreira realmente cheia de desafios, mas acima de tudo com desenvolvimento, com aprendizado, e tudo isso realmente me faz de mim um privilegiado. Então eu só tenho a agradecer a cada etapa, agradecer as pessoas que participaram de tudo isso, e reverenciá-las, e viver agora essa nova etapa de maneira entusiasmada e feliz. Diego, sua esquerda aqui, última pergunta. Oi, Diego, tudo bem? Tudo bem. Parabéns pela carreira, David Sharp, antenados na jogada. Obrigado. E foi uma reviravolta muito grande, né? Porque você chegou, foi o primeiro o ícone, né, dessa retomada do Flamengo. E você e o Diego Alves passaram em 2017 por 2 vices, né? Da Copa do Brasil e de uma Copa Continental que não era Libertadores, mas era Sul-Americana, e hoje, né, saem campeões das 2, da Copa do Brasil e da outra, da mais importante ainda, da Libertadores. Mas, assim, fora essa questão, essas glórias, eu queria saber de você se você faz alguma autoavaliação, assim, do que você poderia ter feito diferente, se poderia ter feito alguma coisa diferente em relação, na parte, tanto dentro de campo, mas mais extra-campo, você sendo um dos líderes do grupo, com os treinadores que passaram, depois, principalmente do Jorge Jesus. Valeu, parabéns. Muito obrigado. Bom, eu não fui só segundo colocado ou vice, como vocês acharem melhor aqui no Flamengo. Eu fui vice e segundo colocado muitas vezes na minha história. Fui vice do Brasileiro algumas vezes, fui vice do Campeonato Alemão, fui vice do Mundial, fui vice da Champions League, fui vice da Europa League. Eu fui muitas vezes vice na minha vida, e o que me faz
orgulhoso da trajetória que nenhum vice desses fez com que eu desistisse. Então, em 2016 eu cheguei com o sonho, 2017 não conquistamos, 2018 não conquistamos, e eu recebi muitas propostas para sair, eu recebi crítica, eu recebi protestos, eu recebi propostas extremamente atrativas para sair, e eu não perdi a esperança e a vontade de conquistar os títulos. Então, são 12 títulos hoje, que superou totalmente as minhas expectativas, e tudo isso faz de mim de nós, na verdade, do grupo, um vencedor. Eu não faria nada diferente. Até ontem, conversando com o Juan, nós falávamos, pô, se ele falou, né, chegou a comentar, pô, se voltasse, e eu falei, eu chamo ele carinhosamente de Nego Velho, falei, Nego Velho, eu não quero que volte. Se me desse essa possibilidade de falar volta, tudo, eu não gostaria. Porque, assim, foi maravilhoso, e aí pessoas, cada um avalia de uma forma, poderia ter sido melhor, sim, poderia, mas também poderia ter sido muito pior, porque foi repleta de desafios, foi repleta de dificuldades, superação, e deu certo. Então, eu alcancei a maioria dos meus sonhos, dos meus objetivos. Disputar uma Copa do Mundo sempre foi um objetivo, eu não disputei, mas eu fiz de tudo para disputar, eu me expus ao máximo para disputar. Então, todos os treinadores que passaram aqui, eu acredito que eles podem dizer melhor do que eu como foi o meu posicionamento, como foi o meu relacionamento com eles, como foram as minhas atitudes durante os treinamentos. Por isso que eu falo, as pessoas é que vão falar mais. E eu entreguei tudo que eu podia. Eu sei que tudo que eu entreguei, às vezes, não foi o suficiente. Eu não correspondi sempre às expectativas das pessoas, eu sei disso. Mas eu não desisti. Eu falo que eu entreguei tudo, porque eu entreguei tudo. Dentro dos desafios, dos medos que eu tive, das dúvidas que eu tive, eu entreguei tudo. Então, eu não faria nada diferente. Quando eu tive que pedir desculpa, eu pedi desculpa, mas eu nunca errei por omissão. Talvez, em alguns momentos, aí podem avaliar, pô, se expôs demais. Sim, eu me expus demais em alguns momentos, não era nem situação minha, mas faz parte da minha vida e valeu a pena, porque nem sempre eu venci o debate, mas eu ganhei as pessoas que estavam comigo, elas fortaleceu nossos relacionamentos, fortaleceu a nossa amizade, fortaleceu. Então, eu fiz o que tinha que fazer, foram muitos erros, muitos acertos, mas sempre a vontade de continuar em frente, de seguir em frente. E, portanto, isso me conforta, e eu acredito que foi uma trajetória autêntica e verdadeira. Diego, boa noite, parabéns pela carreira. Eu gostaria que você falasse daquele momento ali em campo que você entrega a camisa 10 para o Gabigol, chamou bastante atenção. Por favor, fala desse momento. Bom, a vida é isso. Nós irmos vivendo e daqui a pouco passar para os próximos. Eu fui um privilegiado de viver tudo que eu vivi aqui com a camisa 10 do Flamengo, com a camisa do Flamengo, camisa 10 do Flamengo, e eu sei que isso não ia ser eterno. Então, a camisa 10, ela inspira muito, né? O Zico é um grande responsável por isso, apesar dele modesto, ele fala, pô, mas não sou só eu, outros craques usaram a camisa 10. Sim, é verdade, mas ela inspira, e que alegria saber que inspira o Gabi também, e é um cara que vai representá-la de forma maravilhosa. Então, esse gesto, não só pela camisa, mas por tudo, que eu acredito que cada um tem o seu momento, são ciclos, e vão se renovando, e vão passando, e as pessoas, enquanto estiver aqui, que vocês já me ouviram falar algumas vezes disso, enquanto estiver aqui nessa posição, nós temos que ser corretos, nós temos que focar nas pessoas, e, portanto, foi o que eu fiz, sabendo que um dia ia chegar o momento de repassar. Então, ali, foi para simbolizar, assim, cara, agora é a tua vez, com a camisa 10, não precisa provar mais nada para ninguém, né? A verdade é essa, o Gabi é um ídolo, está na história desse clube do futebol, mas com certeza é um cara que gosta de desafios, e vestir a camisa 10 também é um desafio, principalmente a do Flamengo, e foi um gesto de assim, seja feliz, receba a camisa, receba a minha energia, receba tudo de bom que eu puder te passar, para que ele sinta o mesmo prazer que eu senti, né, vestindo. Obrigado a todos, obrigado, Diego. Um beijo no coração, muito obrigado. Diego, boa noite, Luana Trindade, aqui da Flá TV. Primeiro, óbvio, parabenizar, né, por tudo que você fez pelo Flamengo, por toda a sua história, e
vou até perguntar a mesma coisa que eu perguntei para o Diego Ribas, assim, queria que você descrevesse para a gente toda a emoção que você viveu hoje, contar alguns detalhes que a gente não tenha captado. Eu queria que você abrisse mesmo o seu coração aqui para todos os jornalistas presentes e para a Flá TV, claro. Já vem de dias aí, né, com esse término, com tudo, né, o que representa a despedida, né? Quando se fala em despedida, pensa sempre em algo triste, né, alguma coisa que vai acontecer, mas é o fim do ciclo, graças a Deus, vitorioso. Eu fico muito feliz de poder ter participado, né, de uma era, né? É uma era, porque são 5 anos e meio, e afinal de contas, o que foi construído nesse tempo deixa a gente muito feliz, muito grato, e agradecer ao Flamengo também por proporcionar, né, esse momento que poucos jogadores às vezes têm, né, e às vezes merecem também, mas poder vivenciar isso hoje, para mim, foi de um valor enorme, né, e ver o carinho do público, né, todo o carinho que eu venho recebendo, né, depois do anúncio oficial, e a gente vem vivendo esses dias de emoções, mas dentro do vestiário ali, né, a gente quando está se arrumando, já trocando para ir para o jogo, para o aquecimento principalmente, passa um filme na cabeça, não tem como, né, passa um filme, você olha para os companheiros do lado, você vê às vezes jogadores que não estavam na lista ali de convocados, vem e prestigia da mesma maneira, se emociona, então a gente vê que é um dia bem especial. E, como eu falei no começo, só agradecer mesmo, desde o presidente Landim até os demais, até chegar no pessoal da rouparia, o pessoal da cozinha do CT, você acompanha mais, né, lá o dia a dia, sabe, toda a estrutura que é proporcionada para nós, e eu fico muito feliz mesmo, porque é um ciclo que termina, né, e um ciclo vitorioso, né, que foi bem trabalhado, né, eu me doei o máximo para poder sempre ajudar, nunca atrapalhar de maneira alguma, e eu acho que isso é que fica, né? Fica esse legado aí para os jogadores têm a consciência também de muito do que se passa hoje com o time, é devido que o ambiente criado, né, dentro, né, entre os jogadores, e isso facilita bastante o dia a dia. Boa noite, Diego. Parabéns por toda a sua história dentro do Flamengo. Ao longo, né, desde que você deu o anúncio oficial, muito foi dito nas redes sociais sobre qual seria o momento mais especial, né, que o torcedor se recorda de você, aquele momento que ficou registrado. E eu queria saber qual é o seu momento, qual é aquele que você não abre mão. Não, esse momento que eu vivi no Flamengo, seja uma defesa de pênalti, um jogo, qual é aquele momento especial que você vai guardar para sempre contigo? O dia de hoje. O dia de hoje, para mim, não tem preço, porque é um agradecimento de todos os dias trabalhados e a construção que foi feita durante todos esses dias até hoje. Então, pode ter certeza que hoje é o dia mais especial por tudo que aconteceu, né? Se eu olho para trás e nomeio um título ou uma defesa, talvez eu não teria todos os títulos que eu tenho hoje. Então, eu não daria importância, né, para os outros títulos, né? Então, eu fico feliz por isso. E o dia de hoje foi, com certeza, um dos dias mais especiais da minha vida. Diego, tudo bem? Aqui atrás, tudo bem? O Diego Ribas acabou de sair daqui, obviamente nosso tema acaba sendo muito o fim da carreira dele, né? E pelo que a gente entende, não é o seu caso. A gente falou pouco sobre isso, a gente ouviu você falar pouco sobre isso. E o que você planeja? O que você almeja para a sua carreira nesse momento? Normalmente o goleiro tem até uma vida maior dentro do futebol. Você pensa em jogar fora do Brasil? Ou, enfim, já teve proposta de outros times? Já tem uma realidade sobre isso? Olha, no momento agora, eu penso em desfrutar com a minha família, né? Pegar essas férias agora, foi um ano bem puxado, né, em termos de viagem e tudo mais, tentar dar uma desconectada. Ainda não decidi, quero decidir com bastante calma, porque às vezes eu posso tomar alguma decisão antecipada com emoção e não ser a decisão correta. Então, vou curtir minha família, vou aproveitar meus filhos, e provavelmente aí para final de janeiro, começo de fevereiro, eu tome alguma decisão. Mas o momento mesmo é
de curtir, de relaxar, porque foram anos intensos, assim, sempre quando terminava uma temporada a gente já estava pensando na outra, o que iria acontecer, né? E eu acho que nós merecemos, né? O Diego, conheço o Diego desde os 10, 12 anos de idade, uma carreira brilhante na Europa, enfim, acho que mais do que merecido essa despedida dele do futebol. Conheço a família dele, conheço os filhos dele também, sei do tanto que ele se doou também para deixar esse legado, né, que ele sempre fala, e fico feliz por ele, desejo sorte no próximo ciclo da vida dele, e nós somos assim, né, a gente já termina um ciclo aqui, já pensa no outro e vai, a vida nossa é assim, né, não é só o esportista, a nossa vida é desse jeito, e a gente tem que estar preparado e coragem para, às vezes, terminar e dar um passo para frente na vida. E o Diego tomou essa decisão, e a minha decisão vai ser um pouco mais pensada, com calma, né? O Diego pensou também muito tempo para tomar essa decisão, e vamos ver o que acontece para final de janeiro ou fevereiro. Boa noite, Diego, Duda Carvalho, do canal Domínio Rubro-Negro. E eu queria te perguntar, você chega em 2017, um momento em que a posição goleiro era muito carente no Flamengo, e você chega, faz aquela superação ali, depois de bater muito na trave em 2018, e começa aí a engatar a sequência de títulos no Flamengo. Queria que você falasse um pouquinho sobre a emoção que você passou naquela época e hoje encerrando a sua carreira aqui no Flamengo. Sim, eu cheguei em 2017, no meio de 2017, né? No final de 2017 eu tive uma lesão na clavícula, né? Quebrei a clavícula e fiquei fora da final da Sul-Americana, né? Em aquele ano a gente estava começando, né? Uma construção, vamos dizer assim, porque em 2017 acho que estava eu, o Diego, né? O Diego chegou primeiro, estava o Rodinei, estava o Everton Ribeiro também e eu cheguei depois. E claro que às vezes, né, todos ficam impacientes e tristes com derrotas, mas para você se tornar vencedor, você tem que perder, para você aprender, dar valor, a saber o que fez de certo, de errado. E logo depois, no ano de 2018, eu acho que foi a primeira grande contratação, assim, que eu lembre, né, foi o Vitinho, né, foi uma contratação do Vitinho. E ali você já começava a ver um pouquinho do esboço que o Flamengo ia começar, né, o que ele tinha preparado os anos anteriores e sofrido também, que ia começar um divisor de águas ali para o clube, né? Foi quando começou a vir, a gente bateu na trave de novo, passamos perto ali, né, no Brasileiro, na Copa do Brasil também, não, se não me engano, a Copa do Brasil foi contra o Corinthians na Copa do Brasil e no ano de 2017 foi nos pênaltis. E uma frase que o Dorival sempre fala, né? Ele, quando saiu do Flamengo naquela etapa, em 2018, ele falou que o Flamengo estava preparado para começar a ganhar títulos, né? E foi verdade, porque entrou 2019, começou a vir contratações de peso importantes, né? Gabi, Arrascaeta, Bruno Henrique. E no meio do ano começou a vir jogadores também, né, consagrados lá fora, que participaram dessa construção, né? Então, eu acho que, poxa, isso tudo faz com que a história, né, essa história recente do clube seja contada de uma forma bem trabalhada do que foi, né, o próprio Marcos, eu tenho que citar esse nome, o Marcos, porque ele foi especialmente importante para a minha manutenção em 2019, o Abel Braga também é uma pessoa sensacional, e eu aprendi na vida que você tem que ser grato a essas pessoas, quando você está no momento ruim, e ali foram pessoas que confiaram no meu trabalho, e se eu estou hoje aqui comemorando, eles foram muito importantes nessa caminhada, né, no Flamengo. Rodrigo Caetano também, que quando estava aqui, mas especialmente o Marcos Braz, que me ligou, o presidente Rodolfo Landim também, né, com a sua confiança, e o Abel Braga, né. Aí a partir de 2019 foi quando chegou o divisor de águas, no meio do ano houve a troca, chegou o Jorge, e a partir daí a gente começava a ver que o clube poderia dar passos grandes, né. Não começamos tão bem, começamos com uma eliminação na Copa do Brasil, mas mesmo assim a gente tinha confiança no trabalho do que estava sendo feito. Então, a partir daí, a história foi escrita, todo mundo já conhece, e eu fiquei muito feliz de participar de todo esse trajeto, porque a gente vê a construção, não é fácil, né? O Flamengo hoje, todo mundo vê o Flamengo com renda, com dinheiro, mas o Flamengo soube esperar a sua hora para
poder fazer e colocar o Flamengo onde ele merece. Sua direita aqui. Diego, Caio Mota, Globo Esporte. Cara, já te vi ser campeão, enfim, várias situações. Eu nunca te vi chorar. Hoje você não só chorou como criança em campo. Queria que você passasse um pouco o flashback daquela entrada, ver a família, o abraço dos companheiros, os troféus, depois ver lá o mosaico, depois a Anitta teve aquela última cãibra. Na Supercopa, a última cãibra, né, é verdade. Não, na Supercopa também me emocionei bastante. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais emotivo, né? Eu acho que todo mundo aqui é assim, né? Tem um novinho aqui, né? Mas, cara, hoje era um dia especial, né? Era um dia especial, por mais... Eu até comentava no vestiário que por mais que você programe tudo antes, eu vou me concentrar, né? Não vou me emocionar, é impossível. É impossível porque quando você está se trocando, você está imaginando, você já começa... Vem a lembrança na cabeça de tudo. E como foi um ciclo muito importante, muito vitorioso, né? Eu acho que os próprios jogadores estavam emocionados também, né? Então a gente faz uma roda ali antes de começar o jogo e cada um fala de uma maneira e cada um sente, né? Da maneira que cada um está acostumado ou não está acostumado, porque, né? Tem jogadores também que eu vi se emocionar, mas o dia a dia do jogador é muito difícil, né? Eu acho que todo mundo acha que é fácil entrar no campo e ter que render 100%. Somos muito exigentes, né? Todos, né? Parte da imprensa, nós mesmos não cobramos, né? E vivemos num momento de que tem muita pressão, né? Ou você presta ou você não presta, né? Não existe um meio termo. Então, quando você sai para o campo, que você sente que é o último jogo com a camisa, que você começa a ver companheiros e tudo mais, não tem como se emocionar, né? E depois, ali no meio do campo, né? Poxa, ser reverenciado, aplaudido por 60 mil torcedores, né? 63 mil torcedores. E me senti acolhido pelos 42 milhões de torcedores, né? Eu sei que todos os flamenguistas são gratos e eu também sou muito grato ao clube por ter dado, né, a oportunidade de poder vestir a camisa e também me tornar um jogador importante na história do clube. Diego, Fábio Barcelos, Família da Nação, parabéns pela tua trajetória. Obrigado. Muito obrigado por tudo que representou com a camisa do Flamengo. Bom, primeiro o seguinte, você é um jogador que atuou na Europa, defendeu pênalti de Messi, Cristiano Ronaldo, como você mesmo disse, né? O Flamengo hoje é um clube estruturado. Marcos Braz chegou a dizer recentemente que o Flamengo procura craques do futebol mundial, inclusive, para trazer. E a gente sabe que jogadores como esse, que você deve conhecer, muitos da Europa, perguntam, né, sobre o clube atual, pede informações sobre o clube. É diferente morar na Europa e morar no Rio de Janeiro, é diferente tu sair de um Real Madrid, de um clube desse e vir para o Flamengo. Se perguntarem hoje para o Diego Alves, o que você falaria do Flamengo? Olha, o que está acontecendo hoje com o Flamengo, poxa, eu acho que eu não preciso nem falar, né? Jogadores que vieram, que querem voltar, que quando saem sempre falam do clube, né? Falam o melhor possível. Mas eu acho que isso que aconteceu hoje também é um fato importante, né? É um fato importante porque, como eu falei no início da entrevista aqui, é difícil você ver uma homenagem tão simbólica como foi hoje, né? Então, isso também atrai os jogadores que querem vir, querem sair da mesma maneira, né? Querem ganhar títulos. O Flamengo é um clube grande e, assim, nós não temos noção ainda do que se foi construído. Mas a repercussão do Flamengo, ela é incrível. Então, a nível mundial, estou falando, tá? Hoje, por exemplo, no meu celular tem mensagem da Inglaterra, da Espanha, da Itália, enfim, de todos os lugares do mundo para você ver a importância do clube. Muitas pessoas perguntam lá na Europa como é que é jogar no Brasil, né? Como é que é jogar no Maracanã, como é que é jogar com o estádio lotado, como que é a torcida do Flamengo. Muita gente pergunta. E eu acho que é uma experiência única, né? Não tem como a gente falar, porque quando você vive o dia a dia aqui, é completamente distinto de quando você fala para ele, lá é um clube grande. Não tem como, é difícil. Você viver dia a dia, o clube é uma pressão muito grande, né? Então, mas, cara, quem quiser vir, lógico, o clube tem que querer também, o Marcos aí, o Landim,
mas vai encontrar um clube estruturado, com jogadores que não têm, continua com a sede de ganhar sempre, mesmo nos piores resultados, mas tem a vontade de vencer sempre. Foi o que fez trazer esses jogadores até aqui. Então, vai continuar, né? Como eu falei, eu paro, continua, mas os jogadores para o futuro, com certeza vão encontrar uma base de jogadores famintos aí por títulos, que é isso que move, né, o clube, move a torcida. E, poxa, não tenho dúvida que o Flamengo, durante esses anos aí pela frente, é uma potência, é incrível o tamanho que atingiu o Flamengo. Última pergunta aqui. Diego, parabéns pela sua trajetória no Flamengo. Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Você é reconhecidamente um dos líderes deste elenco. Isso não acaba com a sua saída, até porque você deixa um legado. E qual foi o momento mais crítico que você acredita que você, com outros jogadores que também lideram esse grupo, você acredita que pode ter ajudado o Flamengo a sair de uma situação ruim? E você deixa, né, a sua parte no clube com a sua saída. E o que do Flamengo você vai levar consigo? Do Flamengo? Bom, primeiro a primeira pergunta que você falou com respeito ao que eu passei, né, a dificuldade, essas coisas. O Flamengo é assim. O Flamengo é um clube que mexe com a emoção do torcedor, né? Hoje existe um poder muito grande também em redes sociais, né, e coisas desse tamanho. E eu acho que o que não pode, às vezes, acontecer é somente uma mentira ser transformada em verdade. Isso, para mim, hoje é o maior problema, porque pode ser criada uma mentira a qualquer momento e essa mentira vai rodar o mundo todo e às vezes, a verdade, ninguém quer saber o motivo da verdade, ou se é isso, se é aquilo. Então, às vezes o que machucava, assim, bastante são invenções, né, existe grupo, panela, jogador. Gente, o dia a dia no trabalho, é o que eu falei, você não vai ter todos do time, mas todos respeitam, se gostam, e a mentira não pode se tornar verdade, não pode se tornar. Isso é ruim, você imagina no trabalho de vocês também, vocês serem criticados e receberem mentiras que se tornam verdade, porque o pessoal não quer saber do outro lado. E a mentira toma muito mais proporção do que você falar o que está acontecendo, a realidade. E nós, jogadores, sempre tratamos todos ali, de dirigente, a todo mundo que, quando conversava, com caráter e com verdade. Isso sempre foi assim, desde quando eu cheguei, eu encontrei diversos grupos já durante essa caminhada, e vi jogadores tristes por ter que reverter uma situação de uma mentira, né? Então, assim, o torcedor tem um pouco de cuidado para tomar lados quando houver alguma... Isso daqui para frente, não na minha situação. Porque esses jogadores que estão aqui agora, que ficaram e vão, ano que vem, tentar buscar o Mundial, Recopa, Supercopa, são jogadores de caráter, são jogadores que já vivenciaram muita coisa no futebol. E não deixar essas coisas externas, né, afetar o dia a dia, o trabalho do time, que é o mais importante, né? Eu nunca vi times campeões que não tivesse esse rumo, né? Se você às vezes está fazendo as coisas certas, ela vem. Está fazendo coisa errada, você pode ter certeza que não vai acontecer. Então esse é um ponto muito importante que eu acho que deve ser debatido. Inclusive, eu escutei o Felipe em umas entrevistas falando, né, que ele ficou bem chateado com alguma situação. O Felipe é o cara mais profissional que existe, né, como era o Diego, né, como eu também, né, e como outros jogadores, como o Davi Luiz, como o Gabi, cada um exerce sua liderança da melhor maneira possível. Um vai ser mais introvertido, o outro um pouco mais, né, engraçado, autêntico, um com a verdade, mas nunca desrespeitando a origem dos jogadores. Nunca, nunca, nunca. E isso é um lema ali no nosso time. E então é isso, o respeito que fica é esse, né? O aprendizado é esse, né? O trabalho, passamos 6 meses bem difíceis esse ano, bem complicados mesmo. E se você não tiver um grupo forte com jogadores de caráter, experiente,
que vivenciou vários momentos, você não consegue reverter da maneira que foi. E você pode ter certeza que termina o ano com 2 títulos, uma Libertadores, uma Copa do Brasil. Se você fosse ver o começo do nosso ano, provavelmente ninguém falaria que o Flamengo conseguiria ganhar esses 2 títulos. Então é isso. A segunda, qual é? Desculpa, a segunda pergunta? O que eu levo? Eu levo, poxa, o carinho da torcida. O que eu recebo de obrigado quando eu saio na rua, saio com meus filhos, vou para o shopping, vou passear, gente abraçando, agradecendo. Então, isso não tem preço, porque é o reconhecimento de um trabalho. Então, quando eu olho para trás, eu falo, poxa, valeu a pena eu ter deixado 10 anos na Europa, né, para vir e desfrutar de um novo episódio na minha vida, e pode ter certeza que valeu muito a pena. Obrigado, Diego Alves. Obrigado a todos. Boa noite. É isso, Emer Show. Diego Alves também sendo muito aplaudido aqui no auditório do Maracanã. Então, fim da coletiva de imprensa do Diego Alves e também